O Marrocos já foi lar de centenas de milhares de judeus, a maior comunidade judaica do mundo árabe. Apesar de perseguições e pogroms ocasionais, judeus marroquinos em geral prosperaram. Ao longo dos séculos, construíram uma cultura rica e muitas vezes ocuparam posições influentes. E então a França caiu para os nazistas, e um governo fantoche nazista assumiu todas as colônias francesas, incluindo o Marrocos. Mas o sultão do país não aceitou isso. Desafiou as novas autoridades, sempre se opondo aos decretos antissemitas. Quando pediram uma lista de judeus marroquinos, ele respondeu que em seu país havia apenas marroquinos. Mesmo com oficiais nazistas nas ruas, os judeus do Marrocos escaparam de Hitler e continuaram prosperando durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, apenas algumas décadas depois, as ruas movimentadas dos bairros judeus do Marrocos ficaram silenciosas, as sinagogas foram fechadas e a comunidade, que já contou com centenas de milhares de pessoas, diminuiu para uma fração do que era antes. Hoje, apenas um punhado de judeus permanece no país. Então, se o Marrocos já foi tão acolhedor, por que tantos judeus foram embora? Ninguém sabe ao certo quando os judeus chegaram ao Marrocos, mas durante séculos viveram com os povos indígenas do norte da África, os Amazigh, alguns possivelmente convertidos ao judaísmo. Tudo mudou com a ascensão do Islã. Os judeus do Marrocos passaram a ter novo status como dhimmi, monoteístas não muçulmanos protegidos pelo Estado. Se os muçulmanos estavam no topo da hierarquia social e os não crentes na base, os dhimmi ficavam em algum lugar no meio. Se pagassem um imposto de proteção e aceitassem não ter igualdade com muçulmanos, podiam viver e praticar sua fé com certa liberdade. Esse era o conceito. Mas, como em todos os sistemas, dependia de quem estava no comando. Alguns líderes não se interessavam em perseguir ninguém, e sob esses governantes tolerantes a cultura judaica no Marrocos floresceu, gerando estudiosos, místicos e poetas influentes do judaísmo. Mas alguns líderes eram, digamos, menos tolerantes. Quando os almohadas assumiram o poder, deram aos seus súditos judeus uma escolha: o Islã ou a cova. Centenas de milhares que recusaram a conversão foram massacrados e líderes comunitários queimados vivos. A conversão não garantia igualdade social. Os novos convertidos eram vistos com desconfiança e desprezo, forçados a usar roupas diferentes que os tornavam alvos óbvios e visíveis. Por séculos, a história judaica no norte da África seguiu um ciclo previsível. Décadas de tolerância pontuadas por perseguições. Repressão seguida de renovação. Quando a monarquia espanhola expulsou os judeus em 1400, 92 milhares fugiram para o norte da África, onde receberam uma recepção mista. Os muçulmanos de Tawat receberam os judeus assassinando toda a população judaica da cidade, mas a maioria dos refugiados encontrou um lar nos bairros judeus de Fez, Marrakech, Chef Chaouen ou Tetuan, que começaram a adotar cada vez mais influências judaicas espanholas. Apesar do atrito inicial entre recém-chegados e antigos moradores, a comunidade judaica não podia brigar entre si quando multidões invadiam o Melar, equivalente norte-africano ao gueto europeu. O primeiro Melar foi construído próximo à corte real para proteger os judeus de Fez e manter os conselheiros judeus do sultão por perto, mas seus altos muros eram um lembrete de que, mesmo os judeus da corte mais valorizados, nunca poderiam se integrar totalmente a uma sociedade que os via como inferiores. Com o passar dos séculos e a região se tornando mais volátil, o Mela ficou cada vez mais perigoso. A relação entre instabilidade política e perseguição aos judeus é tão bem estabelecida que pode ser traçada em um gráfico, e o Marrocos do século XIX era particularmente instável. Apesar do aumento dos pogroms e do surgimento de novos melás, os judeus do Marrocos mantiveram sua fé viva. Eles estudavam a Torá, mergulhavam no misticismo judaico, celebravam feriados, casamentos e bar mitzvahs, e mantinham as tradições judaicas tipicamente norte-africanas cujas origens ninguém parecia lembrar. Como a festa da Mimuna, que acontece após a Páscoa judaica e celebra tudo relacionado a massas e carboidratos. No início do século XX, muitos judeus marroquinos acreditavam que os tempos difíceis haviam passado. Em 1911, o país se tornou um protetorado francês e os judeus marroquinos se viram com um novo status instável. Nem dhimmis, nem cidadãos, mas algo intermediário. Ainda assim, logo juraram lealdade aos novos senhores coloniais. Os franceses criaram as primeiras escolas judaicas modernas do país, além de ferrovias, hospitais e estradas. E daí se eram racistas e frequentemente antissemitas. Quem não era, pelo menos não organizavam pogroms. É isso que significa ser perpetuamente o outro, à mercê de quem está no poder.
Tolerância básica parece igualdade, a ausência de perseguição parece liberdade. Até a França cair para o Terceiro Reich, os judeus do Marrocos se consideravam sortudos. Após tomarem a França, os nazistas instauraram um regime fantoche em suas colônias. De repente, os judeus do Marrocos não tinham mais voz sobre onde podiam morar, trabalhar ou estudar. Judeus que finalmente tinham saído dos melás foram empurrados de volta para os guetos, e milhares de judeus argelinos, marroquinos, tunisianos e líbios foram levados para campos de trabalho forçado, onde a fome, doenças e abusos graçavam e centenas morreram. Durante esse tempo, o sultão Muhammad V resistiu de todas as maneiras que podia. Ele convidou rabinos e líderes judaicos para sua celebração anual de seu reinado. Ele se recusou a se encontrar com oficiais nazistas que apareceram em seu país. E até que as autoridades o forçaram, ele resistiu a aprovar qualquer legislação anti-judaica. Até hoje, os judeus marroquinos lembram de Muhammad V com gratidão, carinho e orgulho. E o que aconteceu depois não mudou isso, porque a tolerância do sultão tinha seus limites, e ela parava no sionismo político, o movimento para estabelecer um Estado judeu soberano na terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. A terra de Israel é central para a identidade judaica, e judeus do norte da África sempre nutriram profundo amor por Sião. Para essa comunidade devota e espiritual, o sionismo político que chegou ao norte da África nos anos 1900 era apenas a continuação da antiga crença de que judeus pertenciam à terra de Israel. Pessoas do norte da África, especialmente do Marrocos, peregrinam à Terra Santa há milhares de anos. Na década de 1860, antes do sionismo político, milhares de judeus norte-africanos migraram para a Palestina otomana buscando uma vida melhor em sua terra ancestral. Quando agentes da agência judaica chegaram ao Marrocos falando do sonho sionista, os judeus locais ouviram com entusiasmo. Arrecadavam dinheiro e rezavam diariamente pelos pioneiros sionistas na Palestina, sonhando visitar um futuro Estado judeu e serem enterrados na Terra Santa. Ainda assim, até a década de 1940, muito poucos planejavam deixar o Marrocos e recomeçar do zero, especialmente na Palestina, onde a fome e a pobreza eram predominantes. Mas tudo mudou após a Segunda Guerra Mundial. O massacre de 1/3 dos judeus do mundo mostrou que ninguém os salvaria, que até os lares mais tolerantes tinham limites e que, para ter um futuro livre e autodeterminado, os judeus precisariam construí-lo sozinhos. Representantes da agência judaica no Marrocos ofereciam ajuda para ir até lá. Talvez o sultão Muhammad V tivesse apoiado esse esforço se a pátria judaica fosse em outro lugar. Mas ele era um pan-arabista, o que significa que ele via todo o mundo árabe como uma só nação e todos os árabes como um só povo. Como o povo judeu queria construir sua pátria na Palestina, onde já viviam árabes, o sultão não podia ignorar tal insulto aos árabes. Após séculos vendo os judeus como dhimmi, protegidos mas não iguais, o mundo árabe e muçulmano teve dificuldade com a ideia de autodeterminação judaica. Muitos muçulmanos veem o judaísmo só como religião, não como povo. Significa que judeus podiam fazer parte de qualquer nação que os aceitasse, como Marrocos, mas não tinham direito a uma pátria própria, especialmente em terras já conquistadas pelo Islã. Quando Israel declarou independência em 1948, o sultão Muhammad V afirmou que todos os árabes deviam combater o sionismo. Mesmo tranquilizando o público de que judeus marroquinos não tinham relação com Palestina ou sionismo, extremistas discordaram. Segundo um líder nacionalista, não haveria simpatia pela peçonha sionista que se espalhava pelo Marrocos. Os boicotes e pogroms começaram logo depois. Nem todos apoiaram os pogroms. Alguns muçulmanos marroquinos criticaram a turba que invadiu bairros judaicos e incendiou lojas judaicas. Quando um governador local visitou famílias judias atacadas, extremistas o agrediram, esfaqueando-o várias vezes em sua mesquita. Até autoridades simpáticas culparam os judeus pelo pogrom, dizendo que se não fossem tão sionistas, isso não teria ocorrido. Cada vez mais famílias judias planejavam emigrar em silêncio apesar do perigo e ilegalidade de ir para Israel. Famílias com boa situação financeira dependiam de contatos ou subornos. Famílias pobres optavam por rotas mais perigosas, com apoio de movimentos sionistas clandestinos ou contrabandistas. Apesar dos riscos da viagem e das difíceis condições no novo Estado judeu, cerca de 10% da comunidade emigrou para Israel até 1951. O resto também não ficou atrás.
Após mais de 40 anos como protetorado francês, Marrocos conquistou a independência em 1956. Pela primeira vez, os judeus marroquinos eram de fato cidadãos, não dhimis, não súditos coloniais, cidadãos com plena igualdade perante a lei. Diversos judeus aderiram ao movimento nacionalista motivados pela esperança de um Marrocos livre. Cerca de 2.000 judeus marroquinos voltaram de Israel devido às péssimas condições e tratamento, argumentando convincentemente para permanecer onde estavam. Com o aumento da perseguição aos judeus, esses argumentos desapareceram. O Partido Nacionalista pressionou o sultão Muhammad V a banir todas as organizações sionistas. Sob pressão da Liga Árabe, ele foi além com a legislação, proibindo os judeus de viajarem para Israel por qualquer motivo. Se fossem para Israel, não seriam bem-vindos ao voltar. Para reforçar o recado, as autoridades suspenderam a emissão de passaportes para judeus marroquinos por precaução. Quanto mais as autoridades se opunham ao sionismo, mais os judeus do Marrocos queriam partir. De alguma forma, as denúncias ao sionismo sempre pareciam levar a punições. Comunidades judaicas temiam o sequestro e conversão forçada de suas filhas. A polícia assediava judeus por crimes como pegar ônibus e dirigir um carro. Judeus eram presos, espancados e detidos por pretextos tão frágeis quanto usar azul e branco. O tratamento cada vez mais severo mostrava que os judeus só seriam aceitos se amputassem parte central de sua identidade. Antiga relação com a terra de Israel e solidariedade com irmãos e irmãs que lá estavam. Cada vez mais judeus marroquinos passaram a buscar os agentes do Mossad presentes no país desde 1954. O Mossad criou o plano de enviar crianças judias a Israel sem os pais, fingindo que iam para um acampamento de verão na Suíça. O Mossad operou navios que levaram judeus discretamente a Gibraltar. E foi o Mossad que finalmente conseguiu negociar o êxodo em massa dos judeus do Marrocos, legalmente, mas apenas após uma terrível tragédia. O Argus, navio da Segunda Guerra Mundial, foi reutilizado pelo Mossad para levar judeus marroquinos a Gibraltar. Em janeiro de 1961, ele já havia levado mais de 300 judeus em segurança. Na 12ª travessia do estreito, o Argus enfrentou mau tempo. O velho navio afundou em menos de 5 minutos, a menos de 10 milhas da costa do Marrocos. Das cerca de 40 pessoas a bordo, só 3 sobreviveram. O naufrágio do Argus foi uma grande tragédia. Para Israel, ansioso por trazer os judeus norte-africanos, isso também foi uma oportunidade. A ministra das Relações Exteriores de Israel, Golda Meir, afirmou publicamente que, se os judeus pudessem sair legalmente do Marrocos, não teriam embarcado em um navio velho e superlotado. Segundo ela, a culpa era das autoridades marroquinas, que negaram liberdade de movimento aos judeus locais. Diante das críticas de americanos e europeus sobre o tratamento dos judeus marroquinos, o novo rei do Marrocos percebeu que precisava escolher um caminho. Após o caso Argus, o rei Mohammed V teve uma parada cardíaca e seu filho mais velho assumiu o governo. Embora Hassan II não fosse sionista nem planejasse reconhecer Israel, estava muito preocupado com o crescente descontentamento dos 200.000 judeus marroquinos. Até nacionalistas judeus marroquinos ferrenhos, antes anti-sionistas, agora pediam migração em massa para Israel. O sonho de um Marrocos igualitário fracassou, sufocado por uma população que punia judeus por não abrirem mão de sua identidade. Hassan II fez um acordo secreto com 2 organizações judaicas, apoiado pelo Mossad e governo israelense. Mas Hassan não podia aparecer negociando com Israel e precisava manter as aparências. Segundo os termos do acordo, os judeus marroquinos poderiam emigrar como indivíduos desde que não fossem para Israel. Todos sabiam que uma breve parada na França ou Itália era só uma escala antes do destino final. Para atrair mais, essas organizações ofereciam um incentivo financeiro. Os judeus marroquinos eram habilidosos e a saída de milhares prejudicaria a economia do Marrocos. Será que o rei se interessaria por uma compensação financeira pelo impacto na sua economia? Acontece que o rei se interessou. Milhões de dólares depois, a comunidade judaica do Marrocos foi praticamente esvaziada. Diferente de outros países árabes, judeus do Marrocos não tiveram bens ou cidadania confiscados, mas sabiam que, ao partir, não seriam bem-vindos de volta. Foi a migração em massa mais silenciosa e menos dramática da história judaica. Mesmo assim, mantém um tom de amargura. A vida em Israel era difícil. Judeus marroquinos ricos e urbanos que falavam 5 idiomas, de repente se viram em conjuntos habitacionais construídos às pressas, visitados por autoridades bem-intencionadas, mas condescendentes, que os tratavam como pobres analfabetos.
O sonho sionista era bonito, mas a realidade sionista era difícil. Pobreza, instabilidade, discriminação racial e, claro, os constantes confrontos com todos os países vizinhos. Com o tempo, a maioria desses problemas diminuiu. Atualmente, entre 10% e 15% dos israelenses dizem ter origem marroquina, e a influência marroquina está em toda parte. Das fotos de rabinos lendários nos mercados às celebrações da Mimuna, passando pela liturgia nas sinagogas israelenses e pelos alimentos e temperos que se tornaram icônicos e queridos. Dezenas de milhares de israelenses visitam o Marrocos anualmente para conhecer as casas de seus avós e pessoas entre as quais seus antepassados viveram por milhares de anos. Talvez os judeus marroquinos não tenham abandonado totalmente o Marrocos. Talvez eles carreguem o Marrocos com eles para onde quer que vão, guardado em suas histórias e canções, em seus costumes e memórias, um legado querido, ainda que agridoce, de milênios.